Estamos entrando na nossa terceira fase do nosso livro 40 dias de jejum, preparando a terra para uma grande colheita. E a terra é o meu coração, a terra é o seu coração, a terra são as coisas as quais nós temos que lidar no dia a dia. E nós tivemos os primeiros 10 dias, foi limpando a terra, tirando tudo que estava prendendo a nossa vida de crescer. A segunda fase foi plantando, recebendo as novas sementes de Deus. E depois que nós recebemos as sementes de Deus, nós não ficamos parados. Agora nós vamos entrar na terceira fase, que é cultivando para o crescimento. A nossa vida com Deus é uma vida de limpar a terra, receber as sementes de Deus, cultivá-las para um crescimento, para que a gente dê muito fruto, para que a gente alcance as pessoas e também as bênçãos de Deus que estão bloqueadas no mundo espiritual, elas possam chegar na nossa vida. Hoje estamos aqui com a Jéssica Paloma, a maravilhosa Jéssica Paloma, que ela tem uma palavra para nos dar, o que ela viveu nesses dias de jejum, para que anime o seu coração a não parar, a continuar, juntos continuarmos a adorar o Senhor e fazer o jejum e limpar a nossa vida. Jéssica, é com você. Muito obrigada, pastora. E é muito bom, é maravilhoso, na verdade, gente, estarmos juntos como corpo de Cristo e termos esse momento separado, esse momento em que eu peço que o Espírito Santo, não mais eu, mas ele, fale aos nossos corações e traga, em particularidade, o que ele tem para cada um, na sua individualidade, nas nossas necessidades pessoais. Então, hoje a gente vai falar sobre o 21º dia do nosso jejum, um coração limpo. E aí, a gente sabe que um dos versículos, para quem já leu ou para quem vai ler ainda, sobre o dia de hoje, é aliança com os olhos. E lá fala, em Jó 31:1, fiz aliança com os meus olhos. E hoje, quando eu estava meditando na palavra de Deus, o Senhor, eu comecei a minha oração, minha intimidade ali com o Senhor, falando e levei as minhas petições a eles. E as petições não é só uma questão de pedir, mas as minhas aflições. E o Senhor disse para mim a seguinte frase maravilhosa: o silêncio é a sua vitória. E aquilo ali, eu rapidamente, depois de ter esse momento com Deus, fiz a minha anotação. E eu quero trazer para vocês algo que, inclusive, que eu achei tremendo, que está lá no livro que vocês vão ler ou já leram. Perdemos tanto tempo olhando os erros dos outros que esquecemos que o que é mais importante é agradarmos o coração de Deus. E se para agradá-lo é preciso que nos humilhemos para que outros cresçam, é certo que assim faremos. Nós enxergamos as coisas e a gente Deus nos dá duas opções sempre, gente. Falar aquilo que estamos vendo ou, muitas vezes, nos calarmos diante daquilo que estamos vendo. Isso vai refletir lá no nosso coração e vocês vão entender. Deus nos dá a opção de falar aquilo que nós estamos vendo ou nos calarmos, pois, se para agradar o coração dele, é certo que nos humilhemos, que assim isso seja permitido e que outros cresçam. Eu fiz uma anotação e gostaria de compartilhar com vocês. Na nossa humanidade, achamos que sabemos o que é justo e injusto. Mas a balança da justiça de Deus é muito diferente da nossa, e a gente pode ver isso escrito lá em Jó 31:6, que inclusive diz assim: pese-me em balanças fiéis, e sabereis, Deus, da minha sinceridade. Existe uma balança justa. A balança de Deus é muito justa. Pois o Senhor olha para o nosso coração. E aí, aqui eu trago mais um outro ponto muito lindo que Deus falou comigo. E a nossa busca diária deve ser não olhar e medir o coração e as intenções do meu próximo, porque eu olho, faço o meu balanço do coração do próximo, das atitudes do próximo, daquilo que é falado, mostrado. Não isso, mas a busca em agradar ao nosso Pai
com o coração limpo, porque eu tenho que entender que aquilo que eu consumo com os meus olhos vai entrar dentro de mim. E, inclusive, pode ir direto ali para o meu coração, de forma que pode me edificar ou pode simplesmente me afastar da presença de Deus. Os nossos olhos é muito valiosos e muito importantes. Em Jó, inclusive, 31:7 diz assim: nosso coração, deixa eu ler exatamente como está lá em Jó. Se os meus passos se desviarem do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, eu tenho que entender uma coisa. Se temos tantos, se o nosso coração segue os nossos olhos, então temos que vigiar a todo tempo. Porque o meu coração, se eu pensar assim, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou consumindo com os olhos, aquilo que está entrando através daquilo que eu enxergo para minha alma, trazendo inclusive até a gente muitas vezes ora para o Senhor tirar toda a impressão daquilo que nós vemos. Então eu tenho que entender a importância que os meus olhos têm no meu corpo. E tenhamos todos os dias da nossa vida a busca por olhos santificados, para que o nosso coração seja santificado também. Então, eu glorifico a Deus, porque Ele traz, nessa fase que nós entramos do jejum, uma vida de humildade, e a gente pensa tantas coisas sobre a gente vai entrar amanhã na vida de humildade, e a gente entende que a humildade e outras sementes que virão, ela começa com um coração, primeiramente, limpo, de forma que agrade ao Senhor, seja aprovado pelo Espírito Santo e que venhamos sempre a nos manter. Estamos fazendo esse jejum. Confesso para vocês que não é a primeira vez que eu faço este jejum com o livro. Já fiz outras vezes da minha vida. Fiz, inclusive, com o meu marido antes de nós casarmos. Do nosso casamento, a gente virou o ano, a gente casou em abril. Eu lembro que no ano que a gente iria casar, a gente fez esse jejum juntos. E eu posso dizer muitos testemunhos pessoais do quanto que a mortificação da carne, a busca por um coração que agrade o coração de Deus, alinhado, sonhos, propósito, jornada nessa terra, é tão tremendo. E eu sempre oro ao Senhor que todos os dias, né, que o Senhor possa receber o nosso jejum como uma oferta suave e agradável às suas narinas. Então, que possamos, no dia de hoje, olharmos para tudo à nossa volta, não através da nossa ótica humana caída, pecaminosa, em que a gente tem que mortificar todos os dias essa carne, mas através dos olhos de Deus. E confiar todo o tempo que muitas vezes o nosso silêncio é uma resposta também. E a gente nem sempre tem que falar. Se for preciso, que nós sejamos, então, ali, humilde, nos colocamos em uma posição humilde e até nos humilharmos para que o Senhor cresça. E Ele, sim, seja exaltado e não que venhamos a precisar, muitas vezes, falar. E foi isso que Deus falou muito claro ao meu coração. A sua vitória está no seu silêncio. Que venhamos ter um discernimento. E também a temperança de entendermos que falar é muito importante, mas o silêncio, a própria Bíblia traz dizendo que até o tolo se passa por sábio quando ele faz o silêncio dele. E Deus não precisa, muitas vezes, o Senhor diz para nós irmos e pregarmos a palavra dele, ou seja, falar é muito importante. Mas a gente tem que também ter o discernimento daquilo que nós estamos falando, pregando, e com a nossa postura, com a nossa boca, tudo tem ali, né? Com os nossos olhos, com tudo, todos os nossos membros, tem que ter um alinhamento muito correto. Não adianta nada eu usar a minha boca para uma utilidade, a minha mente para outra, as minhas mãos para outra, os meus olhos consumir aquilo que desagrada totalmente o Espírito Santo, e aí nós temos ali um coração contaminado. Não, não é esse o caminho. Espero que o Espírito Santo traga a mensagem particular e única ao coração de cada um que receber esse vídeo, que estiver assistindo agora ou que for assistir depois, e que trabalhe ali, né, essa mensagem de forma que o mais importante,
que o nosso coração se alinhe exatamente ao coração do Pai. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento pela vida de cada um, para que essa palavra, em nome de Jesus, possa frutificar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, chegarmos até aqui, Senhor, nesse 21º dia do jejum. E que o Senhor continue, Pai, a trabalhar na vida de cada filho teu. Senhor, que em teu nome, ó Jesus, possamos ser encontrados no Pai de forma agradável, de forma alinhada, com as nossas vestes limpas, purificadas. Ó Senhor, apara todas as arastas do nosso coração. Venha, Senhor Jesus, transformando-nos, começando de dentro para fora. Que as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa mente, o falar, o pensar, o agir, o olhar, seja o de Cristo. Que não precisamos, Pai, muitas vezes, nos posicionar em falas, mas ir para aquele que sabe todas as coisas, que é bondoso, justo, fiel, consolador. E entregarmos tudo no teu altar, Pai. E entendermos que estar em ti é uma vida de dependência total, não é parcial. É entregar tudo no teu altar e confiar 100%, porque isso é fé, que o Senhor sabe o que é melhor, que o Senhor está à frente da vida dos seus filhos, como ali no deserto, guiando o teu povo, derramando maná do céu, trazendo todas as provisões, livramento, que sejamos, Pai, em nome de Jesus, filhos atentos à voz do nosso pastor, obedientes, tementes e fiéis à tua palavra, Pai. Assim eu oro a ti no nome de Jesus, e que possamos, Pai, sobretudo também, não só ouvir, mas meditar, nos alimentarmos diariamente da viva palavra do Senhor. Assim eu oro a ti no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Estela, pastora, não estamos te ouvindo. Pronto. Eu falei, muito obrigada, Jéssica, por essa palavra maravilhosa, poderosa, que entrou no nosso coração, falando do coração limpo e fazer uma aliança com os olhos. Então, nós temos que pensar muito bem o que nós deixamos entrar para os nossos olhos, porque ele afeta todo o nosso corpo. Tinha um ditado que falava, quando eu era muito jovem, falava assim, a primeira olhada é do inimigo, a segunda é sua. Então, às vezes, você passa o olho em alguma coisa, mas não retome a olhar e nem fazer julgamento sobre as pessoas, né? Então, a gente tem que fazer uma aliança e manter os olhos limpos, nossos olhos limpos, né? Eu também queria finalizar com uma oração. Eu queria orar com você a respeito das nossas entradas do nosso corpo, através dos olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e o tato, né? Os nossos 5 sentidos. Eu queria orar com você sobre isso. Queria que você apresentasse ao Senhor os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, os seus ouvidos e o seu tato. Vamos fazer uma oração de limpeza nessas áreas para deixar os nossos 5 sentidos limpos, para que eles possam ser um canal onde o Senhor possa falar conosco de todas as maneiras, naquilo que ouvimos, naquilo que vemos, naquilo que cheiramos, o que falamos e o que comemos, o que a gente põe para dentro, e naquilo que tocamos. Vamos orar? Então, começa a falar assim, Senhor, eu te apresento os meus 5 sentidos, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos e o tato, todas as partes que recebem algo de fora para dentro. E nós queremos pedir perdão de tudo que deixamos entrar, que nos contaminou no corpo, nos contaminou na alma ou nos contaminou no espírito. Pedimos perdão por isso e que nós sejamos limpos disso. Agora, em nome de Jesus, passa, Senhor, o teu bálsamo, o teu fogo e queima, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tentou nos deixar sujos, para que a gente não te veja, não sinta o seu cheiro,
não tenha gosto de falar de Ti ou de Te adorar, que nossos ouvidos não estejam prontos a Te ouvir, ou naquilo que pegamos, Senhor, que venhamos trazer alguma coisa ruim nas nossas mãos, Pai. Nos limpa agora, em nome de Jesus, e nós santificamos os nossos 5 sentidos para ouvir, ver, cheirar, tocar, sentir o gosto daquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E que você receba visitações do Senhor nos seus 5 sentidos e veja qual é a diferença de ter esses 5 sentidos limpos para estar recebendo aquilo que é de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada, Jéssica, pela sua palavra. Eu te encorajo a você entrar no nosso site, adquirir o livro e começar a fazer o jejum. Como a Jéssica falou, eu já fiz muitas vezes e cada vez que eu faço, é uma palavra poderosa, ela tem coisas novas a nos entregar e limpezas novas e mais profundas a fazer na nossa vida e na vida da nossa família. Então, adquira o livro no nosso site e você não vai se arrepender. Vai ser um presente que você vai dar para você e para a sua família, de muitas bênçãos, muitas vitórias e momentos gloriosos na presença do Senhor. Muito obrigada. Amém, Jéssica? Obrigada. Fique conosco, continue o jejum. Deus abençoe. Até a próxima.